Oi, eu sou a Yali, vamos bater um papo? Dentre os variados assuntos que a gente aborda aqui no canal e também lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me acompanhe por lá, é @yalijaine. Dentre esses variados assuntos, nós falamos muito sobre relacionamento abusivo, como identificar alguns sinais, quão perigoso e sufocante é esse tipo de relação e etc. Mas hoje nós precisamos falar sobre vítimas de relacionamento abusivo e como é a manutenção de relações para essas mulheres. Eu já vivi um relacionamento abusivo por alguns anos. Nesse período eu tive muita dificuldade em me aproximar de pessoas. Eu morei muito tempo em uma cidade e eu ainda estava conhecendo pessoas, ainda estava conhecendo essa cidade e me integrando a ela. E eu vivi sem amizades por muito tempo, mais de um ano. E sem construir laços com outras pessoas que não fossem a família do abusador e ele próprio. Isso se deu porque na época eu mergulhei totalmente no relacionamento, vivendo realmente uma ideia de que aquilo me bastaria, que eu não precisava de amigos, de companhias, de outras relações que não fossem a relação com aquele cara. Tanto pela distância, tanto pelo afastamento, quanto pela própria cegueira causada por esse relacionamento, eu me afastei de amizades, me fechei para as novas amizades e vivia 24 horas em função daquela pessoa e de manter esse relacionamento. Obviamente, isso era unilateral. Quando eu via meu ex com amigos, saindo, se comunicando, se relacionando com outras pessoas, eu achava que havia algo errado, porque eu simplesmente não achava justo que eu vivesse colocando como prioridade aquela relação na minha vida, enquanto ele mantinha a vida dele ali, seguindo de boa, e eu apenas fazia parte da vida dele. Eu não era primordial nela. Em um relacionamento não é errado você ter sua individualidade, não é isso que eu tô falando. Mas em relacionamentos abusivos, a construção dessa relação demanda sempre que uma pessoa abandone sua individualidade, enquanto a outra apenas está ali se beneficiando dessa dependência. Então eu era a pessoa que não tinha vida além daquilo, enquanto ele estava vivendo muito bem o melhor dos dois mundos. Já falei aqui com vocês e nós já sabemos o quanto é difícil sair de uma relação abusiva. É extremamente difícil identificar os abusos quando você tá tão imersa, tão mergulhada em um relacionamento. E nesse cenário, nesse contexto, como ficam as amizades? O que fazer quando uma amiga está em um relacionamento tóxico? Qual o nosso papel enquanto amigas para ajudar essa mulher e protegê-la dentro do possível, é claro. Eu vivi uma situação muito delicada durante meu relacionamento abusivo, que foi um longo período de negação e depois um longo período juntando forças para conseguir sair desse relacionamento. Demorou, mas aconteceu. Porém, nesse meio tempo, muitos abusos, traições e atribulações em geral aconteceram. Chegou um momento em que eu não postava mais foto, nem queria que ele postasse foto comigo ou qualquer outra coisa, por vergonha. Eu evitava sair com ele. Quando saía junto, eu me sentia desconfortável a depender do local. Mas houve uma situação específica que me marcou muito. Eu procurei na época uma amiga para desabafar sobre mais um dos casos de traição que eu tinha descoberto. Eu lembro que na época eu já estava tão esgotada que eu nem procurei o meu ex para confrontá-lo. Mas eu entrei em contato com essa amiga para desabafar mesmo. E foi muito marcante para mim a forma como ela me ouviu. Foi perceptível a impaciência dela ao ouvir meu relato. Ela chegou a falar em um tom até acusatório. Algo do tipo, mas você não quer terminar com ele, né? Mas você não termina, né? Isso foi tão notório que eu simplesmente podei minha fala, na hora. Não concluí meu desabafo. E depois eu fiquei tão mal que eu prometi que nunca mais falaria nada sobre esse relacionamento com ninguém. Nenhuma dessas dores eu não ia mais dividir com ninguém. E aí eu fiquei nessa, mas realmente, né, eu não termino esse relacionamento. Eu já perdoei tantas traições, então agora eu não tenho mais propriedade pra reclamar, né? Mas eu nem procurei ele pra confrontá-lo, eu só fui alugar o ouvido dela e desabafar.
E eu já tava tão envergonhada porque as traições eram públicas, já eram explícitas e repetitivas. Eu evitava postar algo com ele, eu evitava dar demonstrações de carinho na frente de outras pessoas por vergonha mesmo. E aí quando eu ouvi isso, eu me senti ainda pior, ainda mais constrangida. E depois dessa promessa que eu fiz pra mim mesma, realmente, a próxima conversa que eu tive tanto com ela quanto com outras pessoas em que eu confiava pra falar sobre relacionamento, foi pra informar que eu já tinha terminado. Mas até isso acontecer, até eu efetivamente terminar esse relacionamento, houve um intervalo de tempo e não foi fácil. Depois de tudo isso, olhando pra trás, rememorando essas situações, eu comecei a identificar que eu precisava naquele momento ser acolhida. E eu não fui. Na época, eu aceitei aquela resposta, aquela frieza dessa amiga em específico, mas olhando de fora, pouco tempo depois do término, eu comecei a perceber melhor a situação. E hoje eu entendo que realmente não é fácil manter uma amiga por perto nesse contexto. Mas é necessário um esforço, é crucial para a vida dessa mulher insistir nela, insistir nessa amizade. Essa experiência pessoal me marcou muito. Por isso eu quero falar com vocês hoje a importância da gente saber se posicionar, acolher e ouvir uma amiga quando ela tá em uma relação assim, porque isso realmente pode salvar a vida dela. E proteger uma amiga que tá em um relacionamento abusivo não é necessariamente chegar com o pé na porta, acusando o cara, falando mal dele e apontando pra mulher o que ele fez de errado. Isso, na verdade, a depender da situação, pode ter o efeito contrário. A gente precisa ser muito sagaz e sermos muito inteligentes para mostrar para essa mulher os abusos que ela sofre. Porque vão existir situações de negação, vão existir situações em que ela até vai enxergar os abusos, mas não vai conseguir sair disso. Então, se a sua amiga tá passando por isso, não a deixe de lado. Não a deixe se isolar, mesmo que ela se afaste. Vá à casa dela, chame ela para sair. Tenha momentos com ela, nem que seja na sua casa ou na dela. Mas promova esses momentos de encontro para vocês estarem juntas, passando por um momento legal, um cinema, chama ela pra fofocar. Enfim, dê a ela esse espaço de escuta para que ela se sinta acolhida e confortável para falar. Apresente a ela casos de relações abusivas para que ela entenda o que são abusos a partir de exemplos. E que a partir disso ela comece a mapear o que são esses abusos e quais podem estar acontecendo com ela. Mostre a ela casos para que ela entenda que há vida após um relacionamento abusivo. E para que ela saiba que é possível sair de um. Dê exemplos mesmo, fale, olha, você viu esse caso, você viu essa situação. Criando um ambiente mesmo para que ela entenda o que ela está vivendo. Uma hora, quando ela se sentir confiante, quando ela se sentir confortável, ela vai falar algo, ela vai relatar, ela vai desabafar, ela vai confidenciar o que ela vive. E aí vai ser nesse momento em que você vai conseguir abrir os olhos dela. Não acusando, mas através da escuta. Nesse momento você vai poder dar forças e mantê-la com você, mantê-la perto. E claro, deixá-la atenta ao que acontece. Esse é o primeiro passo para que ela saia dessa situação, para que ela veja que tem apoio, que tem suporte. Não deixe de fortalecer a autoestima dela. Fale o quanto ela é inteligente, o quanto ela é trabalhadora, o quanto ela é forte, esperta. Fortaleça a autoestima dela para que ela não dependa das migalhas que o abusador oferece esporadicamente e para que ela comece a entender que é muito, não apenas fisicamente, mas como mulher, que ela é especial, que ela é incrível e que alguém nota, que alguém percebe e valoriza as qualidades dela. É um trabalho de formiguinha mesmo, mas nós não podemos perder essas mulheres. Nós precisamos insistir nas nossas amigas, não deixar que elas se afoguem nessas relações. Porque dificilmente uma mulher consegue sair sozinha disso. E quando ela sai sozinha de um relacionamento abusivo, é muito difícil ela se manter depois sem suporte. Eu, felizmente, tive uma amiga assim que dormiu comigo, que me levou pra sair, pra desopilar em vários momentos, que me acolheu na casa dela, que me incentiva demais até hoje. Que mesmo quando eu me desmotivei, me afastei, deixei de procurar pessoas pra desabafar, depois de ter ouvido, né, essa recusa dessa outra pessoa, ela sempre ficava ali, me procurava, se mantinha próxima. E eu sou muito grata
por tudo que ela fez por mim, todas as vezes que ela não desistiu de me ouvir mesmo e de me fazer enxergar o meu próprio potencial. Isso foi muito valioso pra mim na época e ainda é. Por isso, não desista da sua amiga que tá em um relacionamento abusivo. Esse é o momento em que ela mais precisa de você. Se você está em uma relação assim, não esqueça que a vida, depois de um relacionamento abusivo, deixe as pessoas se aproximarem, ajudarem você. Não deixe de conversar e de desabafar com alguém próximo, porque é através da fala que você vai conseguir entender melhor todo esse processo. Isso faz parte do seu processo de entendimento. Confie em você, no seu potencial e na sua jornada. Você vai sair dessa e as suas amigas vão estar com você. Nós precisamos nos mantermos juntas e atentas. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo.